Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, com aquelas tamancadinhas. Como eu sempre digo, o meu bonde, ele é um bonde, no mínimo, resiliente. Porque é um bonde que gosta de apanhar, que tá aqui, ó, fielmente toda semana, porque gosta de tomar uns sacolejos. Não que por aqui seja somente só agressões, tá? A gente tem a partezinha do amor também. O meu nome é Andréa Chauciai, lá no meu Instagram e TikTok, @Andréa Chauciai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim. Então aproveita e já me segue por lá. E a tamancada de hoje, aquelas, né, que começou falando que nem sempre é tamancada, e se a gente olhar os últimos episódios, talvez eu tenha sido um pouco agressiva. Talvez. Mas é que os temas, assim, eles estão aflorando, eles estão aparecendo, que eu falo assim, não tem como eu não falar sobre isso. E hoje eu quero falar sobre um tema que, vez ou outra, a gente, no centro do nosso umbigo, bem umbiguista, assim, naquele centro do nosso mundinho, que só cabe a gente dentro daquele mundinho, a gente pode ter uma tendência a achar que todo mundo que às vezes não faz algo, ou faz algo que eu não quis, ou age de uma maneira que eu não queria, tem inveja de mim. Aham, tem inveja. A pessoa, não, morre de inveja de mim, morre de medo do meu casamento, morre de medo do que eu tenho, morre de inveja. Isso aí não se aguenta, isso aí, ó, como diria os antigos, cotó, isso aí é dor de cotovelo, pura e simples. Mas e a gente? E nós? E a nossa inveja, assim? Ou não temos? Ou somos, assim, maravilhosos, seres de luz, que não temos inveja do outro. Mas, antes de continuar, eu vou relembrar vocês até o último dia da inscrição. Eu estarei aqui relembrando que Dona Conquer está com as vagas abertas para o seu curso Inteligência Emocional 4.0. Então, vocês que sempre ficam me perguntando, ai, como que eu tenho mais inteligência emocional? Ai, indica um curso, ai, indica alguma coisa. Estou indicando um babadeira, um bom pra caramba. Dona Conquer já ajudou mais de 4 milhões de alunos no total aí, com seus cursos, com o seu ensino, com a sua metodologia. E agora abriu essa nova versão do Inteligência Emocional, que já existe e que já me disseram que as outras versões já eram muito maravilhosas e essa voltada ao profissional vai ser muito mais. Inclusive, trouxe aqui a ementa do curso. O que é a ementa do curso? O que vai abordar o curso, tá? Então vamos lá, ó. Vai ter 5 módulos. No primeiro módulo, vai ser uma parte do curso que vai ensinar você a ter o controle emocional. Lembra que inteligência emocional é não se deixar cegar pelas emoções e saber gerir melhor as suas emoções. No módulo 2, vai ter base para você conhecer e identificar melhor as outras pessoas. Porque a inteligência emocional, sim, é gerir as minhas emoções, mas também ter um olho para fora. Como as pessoas estão agindo, como elas estão reagindo. No módulo 3, ele vai ser focado em solucionar problemas e tomar melhores decisões. Um módulo maravilhoso aqui para trabalho. No 4, vai focar em como lidar com mudanças inesperadas. Odeio. E tirar o melhor dessas situações. E no 5 vai ser uma masterclass muito, muito, muito especial. E o melhor de tudo, é gratuito. É só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, fazer a sua inscrição, lembrando que quem faz a inscrição ganha link de divulgação e quanto mais pessoas se inscreverem através do seu link, mais prêmios você vai desbloqueando, como por exemplo, acima de 50 inscrições com o seu link, bate papo comigo. Vamos falar sobre emoções. Salinha fechada, só nós, ao vivo e a cores, todos nós juntinhos. Tá, mas voltando aqui pro remedinho amargo, que hoje é daqueles. A gente tem essa rapidez muito grande de falar, o outro tá com inveja. Ai, que fulano tá com inveja. Ai, porque cicrano, ele falou isso porque tá com inveja. Ai, não me colocaram nesse cargo porque estão com inveja, tá? Mas e nós? As espinheiras santas, os lírios do campo, nós, os anjinhos de candura, não sentimos inveja? Eu sinto. Eu sinto muito. E a inveja eu tenho pra mim
Porque ela é algo, às vezes, ela beira o irracional. Porque às vezes é uma inveja que eu não queria que é específico da pessoa, que eu não queria que aquela pessoa tivesse aquilo. E às vezes é uma inveja da coisa, do mesmo, do tipo, puta, era eu que queria aquilo ali. Eu que queria aquele carro, eu que queria estar naquela casa, eu que queria ter aquela oportunidade. E aí não me venham com o tal do, é uma inveja santa, é uma inveja do bem, Não, é inveja. Eu estou desejando aquilo que o outro tem. Lógico que a gente tem ela num grau mais grave, que é quando não é que eu quero que o outro tenha, eu não quero que o outro tenha aquilo. Ou achar que aquela pessoa possuir significa que tirou a minha vez de não ter. Vou dar um exemplo muito prático. Você me vê aqui linda, maravilhosa, falando com vocês, fala, que blusa linda, que cor maravilhosa, que gola, como deixou ela poderosa, como ela deixou ela cara de rica, milionária, girl boss. Ai, queria tanto, mas ela tirou a minha oportunidade de ter. Não tirei não. Não tirei. Dona Insider, a empresa que também nos patrocina oficialmente para esse podcast existir, está me avisando que essa cor maravilhosa está disponível na Texture Vest. Eu tenho que fazer uma força aqui para falar que a minha dicção, às vezes, é uma dicção de centavos. Essa blusa estruturada, tecido confortável, tecido que não deixa quente, mas fica com essa cara de carão. Eu amo uma gola. Olha isso aqui, gente. Eu tô muito carão, muito maravilhosa. Deixarei aqui também na descrição, então além do link do Inteligência Emocional, deixarei o link para vocês não sentirem inveja, para você ter também. Não tô tirando a oportunidade aqui ninguém de ficar assim linda, maravilhosa, com carão, fazer carão de Dona Insider e ainda deixo o cupom para pagar mais barato, para ter só vantagem. Então estará aqui também o link de Dona Insider para você não sentir inveja de ter essa blusinha aqui também. Tá. Durante a pandemia, contextualizar vocês. Eu gosto de dar contexto, gosto de contar minhas historiazinhas, inclusive as minhas mazelas. Quando a gente estava na pandemia, ali no período de lockdown e tudo mais, teve o boom do marketing digital, da criação de conteúdo, das pessoas ali produzindo conteúdo. E de certa forma a gente tinha muito tempo. Então a gente acabava consumindo muito da vida das outras pessoas. E tiveram pessoas que elas fizeram essa narrativa muito legal, que transformaram a própria vida numa novela, que contavam assim uma história. Pessoas assim que eu realmente, genuinamente, eu tinha muita vontade, eu gostava de acompanhar, se tivesse 20 stories, eu gostava de assistir os stories daquela pessoa. E tinha uma em especial que eu seguia nessa época, que postava bastante stories e tal, e ela era uma empresária, uma pessoa assim, uma opinião forte, uma opinião bem parecida com a minha e tudo mais, que veio também do completo, do absoluto nada, enfim. E naquele período ali da pandemia, que era justamente quando eu tava fazendo a minha transição de carreira, digamos que não era uma fase que tava tudo maravilhoso pro meu lado. Eu tava vivendo com muito menos do que eu estava acostumada, porque eu tava pretendendo fazer a transição. Então eu não usava cartão, eu não fazia gastos, eu vivia com o mínimo para fazer uma transição e não sentir essa transição no bolso. Então eu fiquei alguns meses organizando as minhas finanças. Então não era, obviamente, uma época que eu tava fazendo tudo que eu queria, comprando o que eu queria, usando o que eu queria. Tá. Isso eu nem tô falando ali do ápice da Covid, eu tô falando quando a vida foi voltando ao normal. E eu segui essa pessoa e era uma época que eu tava começando a usar mais as redes sociais, eu tava começando a postar mais sobre redes sociais. E eu me lembro, assim, e ela contando meio que fazendo aquela jornada do herói, de onde ela veio, que ela veio do completo nada, que ela trabalhou muito, que ela se esforçou muito, que ela soube aproveitar as oportunidades e soube, porque quando veio o lockdown, ela estava já produzindo conteúdo há muito tempo, então a galera vem pra internet. Quem já estava ali há mais tempo acabou tendo uma certa vantagem, porque muitas pessoas, e eu me incluo nisso, eu comecei a postar realmente ali na pandemia.
E tinha gente que já tava aqui, ó, postando conteúdo quando a gente nem imaginava que era conteúdo. A gente tava ainda pensando em uma postagem de rede social. A galera já tava trabalhando com aquilo. Então eles tiveram, sim, uma certa vantagem em relação a gente, tá? E aí, eu me lembro que eu fui vendo as conquistas e ela mostrando as conquistas, aí o dia que ela comprou um carro, daí o dia que ela fez isso, o dia que eles foram viajar pra tal lugar, o dia que comprou não sei o quê, o dia que trocou o computador, o dia que... E eu fui assistindo aquilo, assim. Mas mal eu sabia que foi nascendo dentro de mim uma sementinha de inveja. No começo, nasceu como uma admiração, então eu via aquilo, eu me identificava com aquilo, eu falava, poxa, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo. Mas, com o tempo, aquela sementinha, ela foi amargurando. Então, num dado momento, ela não era mais algo inspiracional para me fazer querer ser como. Ela começou a se tornar uma raiz de amargura. Então, ela começou a pesar no meu coração. E aí eu me lembro que eu comecei a ver as coisas dessa pessoa com um outro olhar. E eu não sei te dizer ao certo em que momento essa chave virou, mas essa chave virou. E aí um dia ela mostrou uma foto da casa dela, tinha uma piscina assim. E na época eu me lembro que eu morava num prédio bem pequenininho, um apartamentozinho que a gente carinhosamente chamava de canil. Não tinha piscina, não tinha nada assim. Malemar cabia eu e o Maico, a gente falava assim... que dependendo, assim, se a gente colocasse uma pessoa, a Luli tinha que sair. E ela postou, assim, a foto da casa dela com uma piscina e ela escreveu, eu não me esqueço disso, ela escreveu assim, ó, Deus honra. E aquilo me gerou uma crise absurda. Porque naquele momento eu falei assim, tá, então realmente Deus tem os escolhidos. Porque... por que honrar ela e não a mim? E aquele foi o pior tipo de sentimento que eu poderia sentir. Que é aquele sentimento do... por que essa pessoa? O que me torna menos que essa pessoa? O que me torna menos digna, menos merecedora? Por que Deus honra essa pessoa e não a mim? O que ela faz de diferente? E aí eu me coloquei numa régua de comparação muito injusta. Porque eu não conheço o histórico da pessoa, porque a gente tem essa mania, a gente vê alguns recortes na rede social e acha realmente que conhece a pessoa, que sabe da vida dela, que sabe de tudo. Então me colocou nessa posição de julgamento e eu comecei a meio que me comparar, tipo, tá, eu também mereço ser honrada, eu também mereço ter o bom, eu também mereço ter isso que a pessoa tem. E aí me levou para o pior lugar de todos, que foi começar a brigar com Deus. Então eu brigava, então é assim, então o Senhor honra, mas o Senhor honra os escolhidos. Porque o que a pessoa tem que eu não tenho? O que ela faz que eu não faço? Por que ela é mais digna do que eu? Por que comigo não acontece? Porque tem milhões, ela abre uma live e tem lá milhões de pessoas e eu abro live e não tem ninguém. O que faz dela mais digna ou menos digna? Então eu comecei a entrar nessa dualidade, eu comecei a me questionar. E no final das contas, o que eu sempre digo aqui, eu acho que eu já citei inclusive outras vezes, quando a gente fala de inveja, a gente está falando de segurar um carvão quente na nossa mão. É um carvão quente direcionado para outra pessoa, mas quem segura esse carvão sou eu. A outra pessoa está vivendo a vida dela, normalmente, e eu tô queimando a minha mão, segurando aquele carvão. E aí, tudo que eu passei a ver dali em diante sobre essa pessoa, eu percebi que começou a me levar para um outro lugar. E um lugar que eu não gostaria mais de estar. Porque ela não é mais ou menos digna do que eu, ela não merece mais ou menos, mas eu comecei a enxergar e ver mal essa pessoa. E aí, até que um dia eu olhei e falei assim, cara, que eu tô seguindo ainda essa pessoa? Por que eu ainda sigo essa pessoa? E eu só me perguntava isso, por que eu ainda sigo essa pessoa? Se eu vejo e isso entra numa crise moral, espiritual comigo mesmo e tal. Só que ao invés de me culpar, ao invés de falar assim, nossa André, você é podre. Tem uma pessoa, inclusive, aqui, fazer um parênteses muito grande, tem uma pessoa que eu atendo e ela tá comigo desde o início do ano, assim. E ela faz consultoria comigo toda semana.
Essa é assim, ela é muito fiel. E ela, quando ela vai falar de algum comportamento dela, tipo esse meu, ela fala assim, ai, olha, que feio que eu vou te contar. Mas eu senti isso, isso, isso. E eu tenho o costume sempre de corrigir ela. Falo, não é feio. É um sentimento. Sentimento a gente sente, não tem como controlar. Vocês já tentaram controlar? Tipo assim, ai, a pessoa não vale nada, você gosta da pessoa. Tem como controlar? Não tem, a gente apenas sente. E num determinado ponto eu fiquei assim, nossa Deus, mas que pessoa horrível que eu sou, que pessoa terrível, olha só, porque eu tô com inveja, porque olha só, porque eu tô com inveja, porque eu tô com inveja. E naquele momento, assim, teve uma hora que eu parei e falei assim, tá, para, mas é irracional, é automático, é do humano. A gente tem esse senso de justiça muito aguçado, porque a gente acaba viver numa sociedade como a nossa, onde o dinheiro conta muito, onde o status conta muito, sempre alguém está sendo injustiçado. Sempre alguém está injustiçado. Sempre alguém está ganhando menos, tendo que lutar mais. Não é uma sociedade igualitária para todo mundo. Não é. Assim, é loucura nossa, mas não é. E a gente fica com esse senso de que a vida tá passando a perna na gente o tempo inteiro. Então, quando a gente vê essas pessoas conquistando, ganhando, é normal que dentro da gente comecem a surgir questionamentos, tipo, mas por que essa pessoa e não eu? Por que ela e não eu? E isso não é muito desmerecendo o outro, mas é se desmerecendo. Sabe? Às vezes a gente acha que tá se colocando num... Ah, eu tô me comparando, eu tô me achando... Não, na verdade você tá se colocando como uma pessoa não digna. Como uma pessoa que não merece ter aquilo. Então, na hora, assim, eu me lembro que eu parei e eu falei assim, não, para, tá tudo errado. Para com isso. Não é questão de digna, menos digna. Cada um tem uma história. Cada um tem um propósito. E cada um tem um tempo. Não quer dizer que eu vá ter lá a minha casa com piscina como a dela, mas eu vou ter outras coisas. E eu não tô falando só de coisas materiais. Talvez eu tô falando da paz. Porque uma vez, eu me lembro que eu tava conversando com uma pessoa que tem muito mais seguidores do que eu, e a gente tava trocando. E ela falou assim, uma das coisas que eu mais sinto saudade é da paz. É de eu poder entrar num lugar e não ficar pensando, tipo, eu tenho que agir assim porque tem gente olhando, e aí qualquer coisa que eu fizer, alguém vai pra internet e pode entender um contexto errado, me cancelar, ou eu tenho que estar sempre meio que arrumada porque eu vou encontrar as pessoas. E a Juliette, uma vez também, eu vi uma entrevista dela, ela falou assim, cara, uma das coisas que eu sinto mais saudade é poder entrar num bar, sentar e tomar uma cerveja. Então, assim, às vezes você tem coisas que essa outra pessoa que você acha que a vida é perfeita, não tem. Só que a gente tá numa régua de comparação extremamente injusta. E o problema é que a inveja, ela chega num determinado momento na nossa vida que ela começa a literalmente nos cegar. E a gente começa a ser movido por aquela inveja. E a gente começa a entrar numa teoria da conspiração, do porquê tal pessoa e não eu, porque eu mereço mais, que a vida me deve mais. E aí a gente começa a não mudar aquilo que precisa mudar. Quando aquilo aconteceu, quando isso aconteceu, e eu passei meses doendo isso, mas doendo genuinamente, eu falava, cara, ter lido assim, Deus honra, significa que então ele não tá me honrando, então eu não mereço, então alguma coisa tá errada comigo. E eu entrei nessa, assim, como diriam os antigos, né, benzentormento, e eu fiquei muito escrava dos meus pensamentos e com isso eu não tomava ação nenhuma. Até que num dado momento eu falei, não, isso é loucura, eu preciso retomar as rédeas da minha vida, entender que a minha vida, a minha história, o meu caminho é meu. Que vai ser diferente do dela, que é diferente do seu, que tá me ouvindo. Eu posso vir aqui e falar muita coisa pra vocês. Eu posso contar a minha história, eu posso vir e dividir com vocês os perrengues, e ensinar formas de vocês lidarem melhores. Mas a experiência ela é individual, o caminho é individual.
E eu não tô falando isso aqui condenando ou dizendo não tenha inveja. Gente, isso é humano, a gente vai ter. Quando você menos se dá conta, ela é insidiosa. Quando você vê, é igual eu te falei, a chavinha ela muda. No determinado momento a chavinha ela vira e aquilo que era inspiração torna-se uma afronta. Eu já tive pessoas, uma vez uma menina assim, eu fiquei sem entender nada. Ela falou assim, eu te admirava, na época ainda que eu falava de fitness. Eu gostava de te seguir e tudo mais. Mas aí quando eu vejo você postando, fazendo elevação pélvica, acho que eu tinha postado uma elevação pélvica com 200 quilos e tal. Ela falou assim, isso me desanima muito, porque eu não consigo fazer nem com 10 quilos de cada lado, e aí eu parei de te seguir. Primeiro, gente, eu vou dar um disclaimer aqui, ó. Se você parou de seguir alguém, você nem precisa, você não me deve explicação, sabe? Eu já tive que ler coisas odiosas e horríveis de pessoas. Eu te parei de seguir por causa disso. Eu parei de te... assim, gente, de verdade, eu não ligo. Eu realmente não ligo. Porque, às vezes, é normal. Faz sentido você acompanhar aquela pessoa num determinado momento, em outro não. Mas você não precisa me falar. Eu nem quero saber, assim, não tem... vou te dar um feedback. Não, esse tipo de feedback não precisa. O parar de seguir, ele não é uma coisa, assim, que você deva explicações. Se não faz sentido pra você, não faz. E pronto. Gente, é uma rede social, você não tá cortando ninguém da sua vida. Você não tá cortando laços, você não tá, acabando um relacionamento. Você só tá parando de seguir. Mas eu sinto que algumas pessoas precisam trazer esse incômodo, que é o incômodo delas, que é... com elas, mas elas querem, de certa forma, acho que machucar o outro, sei lá, enfim. Mas, disclaimer aqui, não precisam, tá? Vocês estão livres. É uma coisa que eu não fico, vocês já perceberam, eu não fico batendo. Me segue, dá like, curte, comenta. De forma nenhuma, eu acho que vocês são livres. Eu quero que quem esteja aqui esteja completamente livre, sabe? Eu quero que as pessoas que estejam aqui estejam com vontade, esteja por estar. Eu quero estar com a Andréia, de alguma forma ela me agrega, porque eu tenho pra mim, e levem isso pra vida, que tanto a crítica demais e o elogio demais, eles levam para um mesmo lugar que você não pode ir, sabe? Que é uma cegueira, né? A nossa visão muda, a intenção das pessoas mudam. Então, se tá te fazendo mal, se a chavinha virou para algumas coisas e para algumas situações, dê um devido afastamento. Olha essa situação. Porque às vezes a gente tem essa mania de fulano tá se mostrando, fulano tá se achando. Será que não é você que tá enxergando com inveja? Será que essa pessoa que você tá assim, a pessoa faz as coisas só para se mostrar, não é porque você olha para ela e algo ruim desperta em você quando você vê essa pessoa fazendo algo? E aí você pode acabar incorrendo em erros que aí não se justificam pela inveja. A gente não pode se sentir mal por sentir a inveja. O que a gente não pode é deixar respingar essa inveja no outro. Que aí quando eu vou falar mal, quando eu vou difamar, quando eu vou tentar espalhar inverdades, porque aquela pessoa, ela tem uma luz, ela tem algo que eu gostaria de ter, mas por algum motivo eu não tenho. Então por mais que seja um episódio que te confronte, que te lembre que você é humano e que você sente inveja, que você pensa mal das pessoas, que você desejaria o que a outra pessoa tem, que isso são sentimentos, né? E a inteligência emocional, ela é justamente a gente não se deixar cegar por esse sentimento. Então, quando eu comecei a perceber que acompanhar aquela pessoa me levava para um lugar que me fazia pecar, que me afastava mais de Deus, que me fazia questionar meu relacionamento com Deus, a primeira coisa que eu fiz foi me afastar. Eu nunca mais segui, eu não faço ideia como está a vida, por exemplo, dessa pessoa. Mas eu entendi mais tarde que cada um tem o seu caminho. E que cada um vai... E a conquista para mim, para você, são coisas completamente diferentes. E que, por exemplo, a Andréia, ela deu certo ali no podcast. Então eu não vou criar nenhum podcast porque eu não vou dar certo como ela. Mas quem disse? Sabe? Eu acho que a inveja ela não pode chegar nesse ponto de nos limitar. Porque fulano conseguiu, ele tirou a minha vez. Ele tirou a minha oportunidade. É igual a brincadeira da blusinha que eu fiz e é real. Tipo,
putz, a Andrea comprou aquela blusa. Ai, não gostei, ficou feio nela. Quando na verdade, lá o famoso quem desdenha quer comprar. Eu queria também aquilo ali, mas não sei, ela ter me impossibilita de ter e a gente cria essas paranoias na cabeça. Então sejam mais gentis com os sentimentos de vocês, mas não se deixem cegar. A inveja é um carvão quente que só machuca a mão de quem tá segurando. Às vezes a outra pessoa, assim, ela não tá fazendo a menor ideia do que tá rolando, do que ela tá provocando dentro de você. E eu acho que é o que tá dentro de você que você precisa ter um pouquinho mais de controle.